Olá, bom dia. O Teatro Arthur Azevedo tem hoje uma programação para lá de especial. É uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que está fazendo uma turnê juntando Minas Gerais com Maranhão. Para a gente saber um pouquinho mais a respeito desse trabalho, o que vai ser mostrado, como é que é desenvolvido esse trabalho, a gente vai conversar hoje. Eu recebo hoje o maestro da Filarmônica, José Soares, que vai nos falar um pouquinho mais a respeito disso. Primeiro, bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, Elda. Bom dia para todos que nos acompanham. Prazer estar aqui. Muito obrigado por me receber nesse café. Pois é, então vamos tomar café e conversar. Maravilha, Mineiro vamos lá. gosta de café, não é isso? Gosta muito. Café e queijo. Café... não, vou ficar devendo queijo. Não, mas hoje café tá ótimo. Então vamos de café. Mas primeiro vamos lá. É a primeira vez que vocês vêm se apresentar aqui em São Luís, né? Imagina, né? Eu não tinha visto vocês por aqui. Então, o que vocês reservaram de bom? O que vocês estão trazendo de bom para a nossa cidade, para esse espetáculo que vai acontecer hoje no Teatro Arthur Azevedo? Olha, bom, para todos que nos acompanham aqui, na verdade, a primeira vez em São Luís, mas a itinerância, né, ir por diferentes lugares, levar a música de orquestra, desde o início do projeto, em 2008, para todo mundo saber, a Filarmônica de Minas Gerais é uma orquestra que começa em 2008 com o objetivo de levar o repertório dessas grandes obras para todos os lugares. Minas Gerais é um estado com quase 900 cidades e a gente tem sempre uma itinerância pelo estado e também por todo o Brasil. Então hoje é um exemplo dessa itinerância no Brasil e o público pode esperar um concerto de uma grande jornada que vai por diferentes épocas, estilos, lugares, uma grande festa, porque na verdade é a alegria que a gente está aqui de estar em São Luís, nesse espaço que respira cultura. Pois é, que é um espaço que a gente respira cultura, que a gente tem de tudo um pouco. Vocês chegaram depois de uma manifestação, vamos dizer, folclórica, cultura popular muito grande, que é o nosso Bumba Boi, mas ao mesmo tempo a gente tem o Teatro Arthur Azevedo, que é um centro de cultura também popular, mas a gente pode dizer mais erudita um pouco, né? Só falando um pouco da Filarmônica, você falou que vocês fazem essa itinerância por Minas Gerais. Isso significa o quê? Uma socialização ou colocar a cultura mais erudita, a música mais erudita, ao alcance de todos? Bom, na verdade, é ótima a sua pergunta, Elda, porque eu acho que não tem música mais universal que a música de orquestra. Você nunca vai me ver falando a palavra erudita, porque eu sempre, embora a erudição do ponto de vista da gente estudar, de conhecer as coisas, ela é bem-vinda em todos os assuntos, né? Isso. Seja na literatura regional, seja para conhecer a história do Maranhão, por exemplo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em levar música de orquestra, é uma música que ela não tem, diferente de um meio expressivo de um cantor, de uma banda, ela não tem palavras. E às vezes a gente tem aquelas ideias de que é uma música que não é acessível, que ela é muito longe, que o nome do compositor é difícil de pronunciar, né? Você fala assim, nossa, mas como é que eu... Mas vejam bem, né? Muitos deles são de outros idiomas, então é uma razão muito simples, mas quando a gente escuta, a gente percebe o quanto a música de orquestra ela está perto. E o nosso trabalho, como você perguntou, é levar para essas cidades. A gente faz concertos abertos em praças, fazemos concertos em teatros. Agora, não é todo dia que a gente pode se apresentar em um teatro, que é o segundo teatro, se não me engano, o segundo mais antigo do Brasil, né? Só perde para o de Ouro Preto. Exatamente. Então, assim, 1817... Quer dizer, a gente tem uma ligação, então, né? Super. 1817, eu não sei, o público conhece o tirorororororororó. A nona sinfonia de Beethoven não havia sido escrita ainda. E o Teatro Arthur Azevedo estava sendo inaugurado, né? Como diria o mineiro, ó pra você ver. E você vai pegar o teatro agora numa fase, vamos dizer assim, bem maravilhosa. A gente acabou de inaugurar essa reforma, que ele não passava muito tempo. Então ele está todo preparadinho para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais apresentar um belíssimo espetáculo que eu tenho certeza que vai acontecer. Aí você falou que não é erudição, é mais levar a música de orquestra. Até porque a música, ela é uma linguagem universal, né? Não precisa saber letra, não precisa saber idioma, não precisa saber nada, né? Você sente só. Não, você tem a experiência e, sobretudo, o ao vivo, né? O ao vivo no seguinte sentido, a gente pode ler muito sobre a manifestação do Bumba Meu Boi, eu posso fazer entrevistas, mas nada substitui você efetivamente estar ali, né? Hoje em dia, que bom que a gente vive numa era de meios de comunicação, a gente transmite os nossos concertos, Exatamente. A gente tem redes sociais, o fato da gente poder estar conversando aqui, o alcance, né, dos programas, a gente chegar até as pessoas, e que bom que a gente pode complementar isso hoje com experiências ao vivo. Então, a música de orquestra ao vivo com a Filarmônica de Minas Gerais, ela torna essa experiência muito genuína.
Isso que é uma palavra interessante para a gente utilizar e mostrar o quanto que ela é aberta e acessível a todos. Pois é, uma coisa que me chamou, que disse, é um encontro entre tradições, territórios e memórias musicais. Isso significa exatamente o que, José? A gente está falando de saberes populares, tradições culturais. Por exemplo, o Maranhão ele é muito rico nessas tradições populares, em Minas Gerais a mesma coisa, né? Quer dizer, a gente tem alguma coisa em comum entre os dois estados, mas no momento em que você se apresenta aqui, quer dizer, está fora do seu estado, de alguma forma você busca elementos daqui para compor essa apresentação, vamos dizer, até para tocar um pouco mais o maranhense. Olha, é ótima pergunta, e porque na verdade o fazer artístico, ele é uma itinerância, né? Ele é um caminhar por diferentes lugares. Eu sou de São Paulo, o meu pai nasceu em Poços de Caldas, o meu bisavô nasceu lá, meu bisavô tataravô nasceu lá na Espanha, veio para o Brasil no início do século XX. Então, mistura. Veja bem, né? Então assim, tudo isso, né, conflui para uma mudança. A gente tem essa itinerância nas nossas vidas e o fazer artístico ele acompanha isso. Mas o programa do concerto especificamente, ele é interessante porque a gente abre com um compositor do período francês lá antigo chamado Lully, que São Luís, uma cidade que teve uma história, o próprio nome já diz, né? A Fundação Francesa. Isso vai dialogar com um pouquinho de Minas Gerais. A gente traz uma obra de um compositor mineiro, ainda vivo, Villani Cortes. Ele tem quase 100 anos, ainda está ativo. Olha, que maravilha. É uma obra que se chama 5 Miniaturas Brasileiras. São pequenos trechinhos assim do que ele quer retratar, essa grandiosidade do Brasil. Depois, 2 músicas que dialogam justamente com a cultura do boi, a cultura das festas do boi. Nós vamos ter essa liga, né? E são músicas que foram arranjadas para a orquestra, porque vale o esclarecimento. Às vezes o pessoal fala assim, mas a orquestra não toca aquelas músicas, a orquestra não toca uma Alcione, assim. Pois esses cantores são maravilhosos, não é mesmo? Mas o meio expressivo dessas músicas por, exemplo, uma banda, um cantor, é diferente. Não é que existe uma hierarquia, mas o que a gente faz é arranjar a música. Então a gente faz uma encomenda, esse arranjo é feito, e aí agora a gente vai tocar 2 obras arranjadas para depois uma sinfonia de um compositor, o Mozart, que escreveu sua Sinfonia número 40, que todo mundo já deve ter escutado o comecinho, tiraram, 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 algum lugar, né? Seja em propaganda, trilha, etc. E a gente vai ver como que essa música ela mostra a potência da orquestra e nesse grande diálogo, né, para mostrar que o fazer artístico que a gente tem, ele vai do Brasil, ele vai à França, ele vai ao mundo austríaco, germânico, e tudo isso se concentra aqui em São Luís do Maranhão nesta noite. Isso é bom, né? A gente passear pelo mundo através da música, né? Com certeza. Pois é, nós vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, mas você já sabe, é rapidinho, aquele momento a gente tomar uma água, um cafezinho, mas a gente volta para conversar já já. Já estamos de volta conversando sobre a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais hoje aqui em São Luís, no Teatro Arthur Azevedo, e vale lembrar que a entrada é gratuita, é só ir lá retirar o ingresso para você assistir esse espetáculo que vai acontecer. E eu estou conversando aqui com o maestro, com o regente, na verdade, o maestro José Soares, e a gente estava conversando, eu vou voltar lá naquele comecinho, a gente falou de erudição, que é uma palavra que eu já percebi que você não gosta, vamos dizer a popularização da música clássica. Aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem uma escola de música que já está formando bons músicos, e a gente tem um projetinho aqui na Fundação da Memória Republicana que também tem crianças aprendendo. E eu gosto de ver esse entusiasmo de crianças por essa música, sabe? A gente pensa que de alguma forma isso não acontece, que elas não se importam com isso, mas é bonito de ver, não é? Não, é bonito, como você falou, mas é a prova mais concreta da capacidade de sensibilização, né? Quando a gente fala em formação de plateia ou educação de público, na verdade a palavra mais adequada é emancipar as pessoas, né? A gente torna o processo de escuta ativo, porque a gente fala assim, vou assistir um concerto. Vocês acham que assim, você senta lá e vê qual o músico tem a destreza. Também, mas cada vez mais que a gente lê ou que a gente vai descobrir coisas, né? Isso permite um aproveitamento cada vez maior. E não é sobre algo que está inacessível, mas ele mostra o quão, na verdade, acessível ele é.
Em relação à questão da educação, é interessante você mencionar, porque nos 2 dias anteriores nós desenvolvemos nada menos do que 8 oficinas na Escola de Música do Estado do Maranhão. Oba! Então, assim, a gente teve contato com essa parte dessa garotada, eu estava assistindo, o pessoal estava vendo uma oficina de violino, né, que foi ministrada por um músico nosso, então, diferentes cidades tocando, assim, isso, eu acho que para qualquer pessoa, né, é um respiro de futuro, de energia, e isso alimenta. A gente, quando dá essas oficinas, eu preciso dizer que a gente sai sempre transformado, a gente aprende tanto quanto a gente compartilha. Aprende mais do que ensina, né? Imagino, né? Dá para sentir diferença nessa formação de plateia? Eu falo dessa plateia musical entre cidades, por exemplo, você está dizendo, vocês fazem itinerância em Minas Gerais por várias cidades. Certo. Eu imagino que cada cidade tem suas características especiais, tem suas especificidades lá bem peculiares. Dá para sentir a diferença entre um público e outro, da forma que um reage, da forma a determinada a apresentação, ou como ele não reage? Vocês conseguem captar isso? Olha, ótima pergunta, pelo seguinte, porque ao mesmo tempo que a gente tem diferenças, né, cada lugar é único, né? Como eu disse, hoje, por exemplo, a gente vai se apresentar num espaço que tem uma relevância histórica muito importante. Mas o que eu acho mais bonito do nosso trabalho assim, é como se a gente, né, diferente, a gente pode pensar num museu, uma grande obra, uma obra da Tarsila do Amaral, ou, por exemplo, a gente, né, um monumento, né? As pessoas têm que ir até aquele lugar para ver, né? No caso da música, é como um poema, por exemplo, né? A gente está na terra do Gonçalves Dias, né? Então, esse poema, se você declama ele em diferentes lugares, você leva essa obra de arte com você. Então, ao mesmo tempo que tem a diferença, a gente sempre sente esse impacto do contentamento das pessoas quando a gente toca uma melodia bonita, quando a gente faz uma obra que tem um teor emocional, a gente vê a capacidade de emocionar as pessoas em diferentes lugares. Isso, eu acho que não tem maior retorno emocional, de espiritualidade do nosso fazer artístico do que esse. E eu acho que o lugar também pode influenciar, né? Certamente. Por exemplo, se você se apresenta no teatro, como o Arthur Azevedo, que é uma referência, é diferente de você se apresentar numa praça, onde uma pessoa que passou ali despretensiosamente escuta a música e para ouvir. Quer dizer, ela não foi como ela iria ao teatro assistir aquele espetáculo, né? Exatamente. Ela passou, ouviu e foi, vamos dizer, encantada pela música e para assistir. Esse é um processo também diferente. Completamente. E ele é complementar, né? O que eu acho interessante é que as coisas não são contrárias, né? A gente desenvolve essas atividades paralelamente. Então, nós temos a nossa a Sala Minas Gerais, que é onde a orquestra lá em Belo Horizonte, que, aliás, é um espaço extremamente importante. A gente desenvolve o nosso laboratório, é a cozinha do restaurante, assim, porque a gente faz os nossos ensaios, a gente tem os nossos concertos que a gente faz lá bastante, porque é importante, assim como um time de futebol precisa do seu campo, dos seus jogos para treinar, a orquestra também precisa. Claro. Mas isso complementa essas experiências, porque o trabalho artístico, da melhor maneira que ele pode ser feito, ele é aliado ao trabalho educacional. Então, não existe dissociação e eles não são conflitantes, pelo contrário. Sim, vocês estão aqui agora em São Luís. A partir de então, essa turnê, ela volta para Minas Gerais, ela começa a percorrer ou ela também parte para outros estados? Como é que funciona isso aí? Bom, se a gente considerar que Minas é quase um país, né, a gente pois até pode falar, são, olha, 800, eu sempre erro o número exato, mas vamos dizer que são 890 e tantos. Então, assim, nós quase temos 217, eu já acho muito grande. Pois é. Mas assim, é uma dimensão enorme, né? A gente, por exemplo, semana passada a gente estava na região metropolitana de Belo Horizonte, semana que vem estaremos na cidade do teatro mais antigo do Brasil. Dessa vez não no teatro, mas vamos fazer um concerto lá em Ouro Preto. Semana que vem estaremos em Ouro Preto, aí depois temos a região metropolitana de Belo Horizonte, depois viajamos no início de setembro, final de agosto também para o leste de Minas, então assim... A gente tem uma agenda intensa e isso tudo paralelo às nossas atividades. As atividades, quer dizer, vocês não deixam de desenvolver as oficiais, vamos dizer, ao lado das turnês, exatamente, né? Exatamente, tudo de forma complementar. Quer dizer, mesmo que vocês passassem 2 anos aí
andando por Minas Gerais, não iam acabar os locais para se apresentar. Não, né? eu teria que fazer 170 anos de vida para conseguir completar. Quem sabe chega lá, né? Eu espero. Então, quem for hoje ao Teatro Arthur Azevedo já sabe o que vai encontrar, né? Precisamente, vai encontrar um concerto, um espaço, um grupo que está muito feliz de estar aqui, que a gente, toda vez que a gente vai e tem essa oportunidade, a gente reconhece a importância e a tradição do lugar onde a gente está. Então a gente traz uma música que ela é universal, que ela tem, eu tenho certeza que quem for vai ter uma experiência ali de compartilhar da música, porque não existe orquestra sem comunidade, não existe concerto sem público. A gente passou pelo período da pandemia, né, com as transmissões, e o que dava motivação era a gente saber que tinha gente nos assistindo, assim quando, né, com um trabalho tão sério que os canais de jornalismo aqui fazem e conectam as pessoas, mas hoje a gente tem essa oportunidade da experiência ao vivo e eu vou dizer uma coisa, para quem gostar muito do concerto, se o público aplaudir no final, talvez tenha uma surpresinha, um bis aí, mas eu não posso falar aqui. Ah, não pode, mas a gente vai ficar preparada, a gente já vai... já fica preparada. Preparado para aplaudir e esperar Exatamente. essa surpresa, porque surpresa é sempre interessante. E eu acho que é uma boa surpresa que vocês estão preparando para a gente, né? Mas olha, gente, então... Ele já fez o convite, eu só reforço, é hoje no Teatro Arthur Azevedo, a partir das 19h30, se eu não me engano. Isso, 7h30. Isso. A partir das 19h30 e tem que retirar o bilhete lá. Você já sabe, aquele processo que acontece sempre no teatro, quando as apresentações são gratuitas. Acho que a partir das 2h a bilheteria já fica aberta para você retirar lá o seu ingresso. Não perde não, uma oportunidade única para assistir esse trabalho belíssimo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. E aqui eu agradeço muito a sua presença, por me ajudar a fazer o café, por compartilhar todas essas informações com a gente. Obrigado a você, obrigado pelo café e nos vemos hoje à noite. Hoje à noite, com toda certeza, estarei lá para aplaudir vocês. Muito obrigada, bom dia, Bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe que o seu compromisso desse início de final de semana é esse e vai começar sim com o pé direito. Tchau e até a próxima.